Olá, tá no ar agora o Top News, vamos de fechamento do mercado, já estava muito concentrada aqui olhando para minha tela, daqui a pouquinho eu trago o mercado para vocês. Mas gente, vamos lá, a partir de agora é fechamento, vamos com as principais notícias do dia também, vamos trazer as últimas movimentações das bolsas do Brasil e do mundo. Por aqui a gente já tem um impacto aí negativo desde o início do dia. Além disso, teremos entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Bom, eu sou Débora Oliveira, muito obrigada pela companhia de todos vocês, uma ótima tarde para todos vocês e, claro, para ele, que já estava aqui no estúdio, Felipe Brosco. Obrigada por estar comigo nesse fechamento, Felipe. Que é isso, é um prazer. Ô, Débora, vamos lá, então, dar início em mais um Top News, que tem bastante coisa para a gente comentar. Você já vai aí com atualizações do mercado? Vamos lá, deixa eu trazer essa tela aqui do Profit da Nelogica. Que imagina, pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha lá, dólar segue disparado, gente. Está cotado a 5,43. Por enquanto, a gente tem uma alta aqui de 1,11%. No Ibovespa, eita, nossa tela quer brincar aqui comigo hoje. No Ibovespa a gente tem uma queda de 0,74%, Ibovespa que está nos 97.877 pontos. Abrimos aos 98.607, desde então o Ibovespa só foi aí registrando cada vez mais perdas e aí renovando mínimas. A mínima do dia foi 96.499 pontos. O Ibov que não tem hoje também o apoio do setor de commodities, tem uma queda muito forte do petróleo, daqui a pouco atualizo para vocês a cotação da commodity, e também houve queda lá no porto de Qingdao dos contratos futuros de Dalian, né, no minério de ferro. E aí a gente tem os dois setores aqui de commodities, que tem as maiores fatias aí do índice Bovespa, em queda, isso ajuda a puxar bastante o índice. Além disso, ainda tem um cenário externo, Estados Unidos, todas as bolsas também estão caindo por lá e isso tem pesado na conta aqui no Brasil. A gente tem, olha só, Prio, como eu falei para vocês, setor de commodities, com Prio, 3R Petróleo, Petrobras, todos esses papéis aqui em queda. Em seguida, justamente o setor de siderurgia e mineração, com CSN Mineração, CSNA em queda e outros papéis aqui do setor. A Gol também está caindo 4,10 e aí todo o setor vem em queda, apesar da gente ter um relatório aí que foi divulgado, a gente vai trazer daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso, sobre um aumento na demanda. Brosco, agora os voos já voltaram para aquela demanda pré-pandemia, mas o setor inteiro está caindo, tem uma disparada do dólar e também, né, com o preço do petróleo nessa conta. Nas altas, Magazine Luiza está subindo 10% aqui mais ou menos, a Mer3 também subindo 8,05% e aqui a gente consegue ver, na verdade, um rotation aí, tem uma rotação de setores e isso está favorecendo as varejistas nessa terça-feira. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente tem queda em todas as bolsas. Dow Jones está caindo 0,83%, S&P 500 0,31% de queda, Nasdaq virou para o positivo 1,3% agora, mas passou praticamente o dia inteiro em queda por lá. Em relação às commodities, gente, o petróleo Brent, olha só, uma queda de 9,64%. O barril agora a $102, né? Eu não lembro, sinceramente, quando que a gente tinha dado aqui uma queda tão forte dos petróleos, né? O WTI cai 8,44%, com o barril cotado a $99,30, ou seja, voltando aí para o patamar abaixo dos $100 da cotação do barril. Mas lembrando que quem serve de referência aqui para a Petrobras é o petróleo Brent. Essa queda no petróleo é justamente pelo receio, né, os temores a uma recessão global que tem aumentado cada vez mais. E a gente vai falar mais sobre isso aqui, ou seja, o cenário nada positivo hoje, viu, o Brosco? Ainda tem expectativa pela ata do Fed, pela decisão do Fed que deve sair amanhã. Véspera de quarta-feira do Fed é sempre um terror, mas é isso. Pois é. Bom, vamos então começar aqui o nosso giro de notícias, né, falando sobre a Petrobras, que decidiu aí adiar a manutenção programada da unidade de tratamento de diesel da refinaria Henrique Lage, a Revap, né, lá em São José dos Campos, no interior de São Paulo, que estava prevista para esse segundo semestre. Essa medida foi anunciada hoje pela companhia e atende a um pedido da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, para evitar que o país enfrente aí riscos de desabastecimento do combustível ainda no segundo semestre. Em nota, a Petrobras informou também que continua avaliando o adiamento aí da parada da refinaria Presidente Bernardes, também em São Paulo, de novembro de 2022 para 2023, levando em consideração as condições operacionais aí e de integridade das unidades de processo e legislação vigentes. O Brasil não produz diesel em quantidade suficiente, né, para atender a demanda do mercado interno e, por isso,
precisa importar, mas os estoques do combustível estão baixos nos principais hubs aí de distribuição internacional, o que tem elevado o preço do produto, uma vez que a redução da oferta que não foi acompanhado pela queda da demanda. Olha só, bom, e os nomes dos indicados para o Conselho de Administração da Eletrobras já foram aprovados pelo Comitê Estatutário de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da companhia, numa reunião realizada nesta segunda-feira. Até o momento, apenas uma chapa está sendo inscrita para a votação, que vai ocorrer numa Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 5 de agosto. A Assembleia também vai votar o prazo de 3 anos do mandato unificado de transição, excepcionalmente com encerramento na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 2025. No dia 21 de junho, a Eletrobras divulgou uma carta de renúncia de 9 dos 10 atuais conselheiros da ex-estatal. De acordo com a reportagem, 3 dos atuais conselheiros foram indicados para a recondução. A reportagem foi do Valor Econômico. São eles Felipe Dias, Daniel Alves Ferreira e Marcelo de Siqueira Freitas. Já Carlos Eduardo Rodrigues Pereira, representante dos empregados, eleito recentemente, não renunciou ao assento e foi mantido no futuro colegiado. A lista também preenche uma cadeira que estava vaga já no Conselho. Pois é, informação que a Débora trazia aqui no comecinho do nosso jornal, né, que segundo a ANAC, aí, os principais indicadores do transporte aéreo no mercado doméstico, tanto a demanda quanto a oferta atingiram aí níveis próximos ao apurado no período pré-pandemia. Em maio deste ano, a oferta registrou uma alta aí de 6%, quando comparada ao igual intervalo, né, de 2019. Já a demanda fechou o mês de maio com uma queda aí de 2,5% em relação ao período pré-pandemia. Na comparação com o mesmo intervalo de 2021, os dois indicadores tiveram alta de 87% e de 71,5% aí, respectivamente. O número de passageiros transportados no mercado doméstico em maio ficou 10% inferior ao de 2019. Frente aos dados apurados no mesmo intervalo do ano passado, houve um crescimento de 75,8%. O transporte de carga fechou maio com queda de 6,1% em relação ao mesmo intervalo de 2019, com um pouco mais aí de 36 mil toneladas despachadas no mercado doméstico. E na comparação anual, houve um avanço aí de 16%. Papéis de companhias aéreas recuam mesmo com a queda do preço do petróleo, penalizadas então pela valorização do dólar e por um cenário aí de desaceleração e também recessão. E os servidores do Banco Central aprovaram o fim da greve em assembleia na manhã dessa terça-feira, de acordo com as informações do Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central. Agora, a mobilização da categoria deve continuar com atos e o início de uma operação padrão em que os projetos internos tendem a avançar mais lentamente. O Banco Central informa que com o fim dessa greve, as divulgações serão atualizadas assim que possível, mas as datas ainda não foram definidas. Pois é, essa greve aí que já vinha há bastante tempo, né? Repercutiu, né? Pois é. E olha só, mês micro e pequenas empresas geram renda aí de 420 bilhões de reais por ano no Brasil. Os números fazem parte aí do Atlas dos Pequenos Negócios, lançado hoje pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, né? No entanto, questões como baixa produtividade e dificuldade de acesso a crédito ainda são considerados aí empecilhos para esse setor, Débora. Pois é, aí falando um pouco sobre a FenaBrave, né, que trouxe aí uma questão de dados aí que foram divulgados, inclusive, de acordo com os números do dias úteis, né, menores, é que isso tem impactado aí nos dados das vendas. Foi o presidente da FenaBrave, José Maurício Andretta Júnior, que disse que o recuo pode ser atribuído ao fato de junho conter um dia a menos. A gente divulgou mais cedo aqui durante a nossa programação essa queda no número de vendas, né, de veículos. Por causa disso, então, foi a justificativa que ele deu. Junho teria um número a menos do que maio e um dia a menos representa 5% do faturamento do nosso setor. Mas, segundo o presidente da FenaBrave, a despeito dessas dificuldades, o setor vem melhorando
e tende a melhorar mais, especialmente no segundo semestre. Isso porque, de acordo com ele, na carteira de pedidos das concessionárias há uma lista de 500 mil unidades. A questão é, né, Brosco, quando que essas unidades estarão disponíveis? Porque com essa crise dos semicondutores e fábricas tendo que colocar seus funcionários aí em greve, em férias coletivas, porque não tem como funcionar a linha de produção, quando vai melhorar? Acaba atrasando tudo, né, Débora? E o índice de atividades de negócios sazonalmente ajustado do setor de serviços brasileiro aí da SP Global, o PMI brasileiro, né, ficou em 60,8 em junho, acima aí dos 58 de maio, sinalizando aí a maior taxa de expansão desde o início da pesquisa, que começou lá em março de 2007. O crescimento do setor de serviços no Brasil acelerou de maneira notável aí em junho, à medida que uma recuperação quase recorde nos novos pedidos sustentou a expansão aí mais acentuada nas atividades de negócios e a melhor criação de empregos aí em mais de 15 anos de coleta de dados. As pressões aí sobre os preços permanecerão acentuadas e a inflação dos preços de insumos diminuiu apenas de maneira marginal aí desde o registro de maio. Os custos de produção aumentaram em uma nova taxa recorde da pesquisa e é o que diz aí o relatório da AGEM. Com isso, o índice consolidado, o PMI de dados de produção do Brasil, da SP Global, subiu de 58 em maio para 59,4, chegando à segunda maior taxa de expansão na atividade de negócios desde o início da série dos disponibilizados aí de março de 2007. E no caso dos indicadores para a China, o PMI composto avançou de 42,2 em maio para 56,3 em junho, sendo que o PMI de serviços subiu de 41,4 em abril para 54,5 em junho. Na avaliação de alguns economistas do país, oferta, demanda e exportações melhoraram em sincronia com a recuperação da oferta com maior rapidez e, no geral, os surtos regionais de Covid-19 foram controlados e restrições foram afrouxadas, segundo eles, em junho, facilitando essa recuperação gradual nas operações comerciais. E ainda temos os dados aí do PMI na Europa, né, que não foram bons e temores de recessão aumentam por lá, né? Por conta disso, o euro caiu aí para a mínima aí de 20 anos em relação ao dólar. A nossa correspondente, a Giovana Locatelli, tem os detalhes. Giovana. O euro caiu para o seu nível mais baixo em 2 décadas nesta terça-feira, caindo mais de 1% para a seção atingir $1,02. Isso acontece quando os temores de uma recessão na zona do euro aumentam à medida que os preços do gás disparam e a guerra da Ucrânia não mostra sinais de diminuir. A inflação na zona do euro atingiu um recorde de 8,6% em junho, levando o Banco Central Europeu a avisar os mercados com antecedência de sua intenção de aumentar as taxas de juros pela primeira vez em 11 anos em sua reunião de julho. Mas a preocupação com a recessão pode limitar a capacidade do Banco Central de apertar a política monetária. O índice econômico Sentix, em julho, nesta segunda-feira, mostrou que o moral dos investidores em 19 países da zona do euro caiu para o seu nível mais baixo desde maio de 2022, apontando para uma recessão inevitável. A inflação recorde na Europa foi estimulada pela disparada dos preços do gás nos últimos meses. Os preços do gás natural da Europa nesta segunda atingiram níveis nunca registrados aí desde o início de março, já que greves planejadas na Noruega aumentaram os problemas do mercado sobre os cortes na oferta russa. Todos esses fatores convergiram para atingir duramente o euro. A moeda da zona do euro perdeu mais de 9% do seu valor em relação ao dólar desde o início do ano. E o ministro da Economia na Alemanha afirmou que o país pode mesmo enfrentar uma grave recessão no futuro próximo, devido aos altos preços de energia, queda da demanda interna, diminuição dos investimentos vindos de empresas e uma divisão quanto à realidade social do país. O ministro disse que esse cenário pode ser evitado com regulação mais firme, disponibilização de fundos públicos e compensação social, além de outras medidas. E os 30 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, assinaram aí um protocolo de adesão para Finlândia e Suécia nesta terça-feira, permitindo então que elas se juntem à aliança militar. Mas é um processo longo, demorado, que deve levar aí mais ou menos
um ano, né? Agora os parlamentares precisam, então, ratificar essa decisão na expansão mais significativa, considerada aí mais significativa da aliança desde os anos 1990. Para os ministros aí de Relações Exteriores, tanto da Finlândia quanto da Suécia, este é realmente aí um momento histórico e agora com 32 nações, caso venha a ser mesmo concretizada essas adesões, com 32 nações aí ao redor da mesa, a organização ficará ainda mais forte. E Xangai voltou a organizar centros de testagem em massa em 9 distritos após a detecção de novos casos de Covid-19 entre domingo e segunda-feira, aumentando esse temor de que a cidade volte a ter um lockdown. Esses testes serão feitos entre hoje e quinta. A rápida volta desses casos por lá, após a redução das restrições, mostra essa dificuldade que eles têm de eliminar totalmente o vírus e indica, claro, problemas nessa política Covid-0 lá da China. Mas é improvável que o país mude essa abordagem com o presidente Xi Jinping sendo o principal defensor da medida. Xi disse que, na semana passada, que pretende, que eles preferem, inclusive, afetar temporariamente um pouco o desenvolvimento econômico do que arriscar prejudicar a segurança e a vida, além da saúde física das pessoas, especialmente idosos e crianças. Difícil manter essa coisa de política zero para a Covid, né? Imagina só, Brusco. Pois é, uma atitude extremamente rígida radical, aí, né? Que traz outras questões problemáticas aí com relação à economia, né? Enfim. Bom, vamos voltar a falar aqui sobre a questão da guerra da Ucrânia, né? Porque a bandeira do Brasil aí que pertencia ao combatente o André Hackbarry, o primeiro brasileiro aí aliado das tropas ucranianas que foi morto em combate, ela apareceu nas mãos aí de um suposto combatente checheno que atua aí ao lado da Rússia nesse conflito, né? Em um vídeo que foi publicado no Twitter, é possível ver a assinatura aí de André e também de outros voluntários aí do mesmo pelotão. A bandeira que aparece aí com o suposto combatente checheno é a mesma exibida aí por André com outros combatentes brasileiros em uma foto que inclusive foi exibida por nós aqui na BMC News. O tenente Sandro Carvalho da Silva, brasileiro que comanda aí o pelotão, onde estava André, confirmou que a bandeira era mesmo do combatente morto. Além de André, outros 2 brasileiros foram mortos no conflito. Na semana passada, Douglas Búrigo e Thalita do Vale morreram em confronto na cidade de Kharkiv. Lembrando que todos são voluntários que se alistaram aí nessas legiões internacionais. Bom, sobre o cenário político, que tem se desenhado aqui no Brasil, a gente vai bater um papo agora com o Mauro Casaning, aquele que é analista político da BMJ, já está aqui conosco. Quero muito agradecer pela tua participação aqui, por ter aceito o convite. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, muito bom estar aqui. Boa tarde, Mauro. Eu queria começar comentando um pouco sobre essa PEC da bondade e a influência na votação dos eleitores aí nesse ano eleitoral. Os benefícios oferecidos através dessas propostas impactam realmente nas intenções de voto, na sua opinião? Porque o que a gente vê, de acordo com alguns números, com algumas pesquisas, é que daquela população mais pobre, que seria mais beneficiada, inclusive, com essa PEC, ou também aquelas outras pessoas que estão ali dependendo, no caso dos caminhoneiros, a gente trouxe aqui recentemente uma entrevista que o próprio representante dos caminhoneiros, o Chorão, falava que o presidente já tinha perdido boa parte do apoio, ali 70% pelo menos, da categoria. Ou seja, o governo vai conseguir atingir o objetivo deles? Então, acho que ao menos algum efeito a gente pode esperar que tenha. Pensando assim, que por um lado a gente vê que é um esforço bem deliberado de realmente conquistar ou reconquistar essa parcela do eleitorado de renda mais baixa, então as medidas vão nesse sentido. E a questão é que a gente pensa se as medidas vão ser realmente efetivas é porque, por um lado, acho que a gente ainda tem uma associação talvez significativa da gente pensar da origem desses programas com o governo Lula especificamente, né? Então, de algum jeito ou de outro, as pessoas ainda talvez ainda não associam o programa totalmente com o Bolsonaro, mas por outro lado a gente teve, e acho que é a maior âncora para a gente pensar os efeitos dessas medidas, a questão do auxílio emergencial em 2020, né? Que foi um pagamento de R$600, como também está se querendo aprovar agora,
e que realmente ajudou a alavancar muito a popularidade do Bolsonaro na época. A questão é que o auxílio emergencial ele era muito mais amplo do que, nesse caso, por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Então, acho que pode ter tido um efeito, principalmente talvez nesses outros setores, pensando, por exemplo, em trabalhadores autônomos ou informais que perderam sua fonte de renda na época e estavam recebendo os benefícios. Então, talvez por parte dessa população. Mas eu acho que deve ajudar, sim, esse aumento nos segmentos mais pobres, mas a questão é que acho que ainda falta uma estratégia para que o governo tome o crédito totalmente dessa medida, né? Que não fique, que ele consiga associar essa medida com o seu nome, com a sua marca. Certo. Ô Mauro, agora quais seriam, né, os principais efeitos aí do veto do presidente Bolsonaro aí a esse teto, né, do ICMS aí, né? Você acredita que isso pode acabar impactando aí, de que forma, né? De forma positiva ou negativa, impactando o próprio presidente com a sua base? Então, por um lado, nós já vimos que vários estados já começaram a reduzir algumas alíquotas de ICMS, mesmo não tendo o cenário político totalmente resolvido, né? Então, acho que, de certa forma, mesmo isso não tendo sido aprovado do jeito que se queria inicialmente, né, isso sendo transferido para o benefício, acho que ainda assim o governo consegue tomar algum crédito das medidas estaduais que estão sendo tomadas agora, né? Então, mas eu acho que isso mostra claramente uma mudança de estratégia, porque quando a gente pensa na questão de combustíveis, é algo que atinge principalmente as classes médias, né, as pessoas que dependem mais de carro para sua locomoção. Então, realmente houve uma mudança de estratégia dessa medida de focar nesse extrato para focar nos estratos mais pobres, que é onde o Bolsonaro perde mais. Eu acho que, nesse caso, a efetividade em termos eleitorais, eu acho que ela é significativa, porque também acho que nesses segmentos tem mais pessoas indecisas e acho que é justamente onde talvez tenha o potencial de ganhar alguns votos dessas pessoas por agora, se eles conseguirem tomar esse crédito, né? Mas, nesse sentido, eu não acho que gera um impasse muito grande, considerando que mesmo a limitação do ICMS com a tributação como item essencial, né, já tem surtido efeitos, e acho que o governo federal consegue capitalizar nessa situação juntamente com os governadores. Então, mesmo não tendo o crédito completo, né, da medida, eu acho que é algo que beneficia também nos estratos mais médios, que acho que é onde tem, inclusive, maior potencial de voto. Então, você acredita... Bom, a gente vê nessa redução, a grande expectativa é que se caia mesmo, né, o preço da bomba do combustível. Então, você acha que, de repente, a gente pode ver uma virada ali de comportamento? Você acredita que essa queda nos preços, né, dos combustíveis vai passar a ser sentida ainda nessa semana? Em alguns casos, pelo menos assim, aqui é anedótico, né? Pelo menos eu tenho observado alguns movimentos, sim, em alguns estados que reduziram. A gente observa que os preços caíram até, podemos dizer, até significativamente, né, em cerca de R$1. Então, acho que é algo significativo, sim. Mas a questão é ver se todos os estados vão seguir, quais vão seguir primeiro. Acho que esse timing também pode ser uma variável importante para se pensar nos efeitos. Mauro, falar um pouquinho sobre agora essa questão que envolve aí o populismo político, né? A gente tem os dois presidenciáveis aí mais fortes na disputa, tanto Lula quanto o presidente Bolsonaro aí com um amplo apelo populista aí, com os seus públicos aí bastante distintos, né? Qual que é o real impacto na sua visão aí dessa questão aí nas eleições, hein? Eu acho que, particularmente nesse ano, a gente vive um momento em que a gente teve um evento muito específico, que foi a questão do conflito na Ucrânia, que acabou virando um pouco o jogo do que a gente costuma pensar na análise, né? Porque a gente costuma pensar, o político que
está em posse da máquina eleitoral, ele tem suas vantagens, etc. Mas quando a gente pega esse ano especificamente, a gente teve esse evento que, de certa forma, meio que deu uma vantagem de conseguir ampliar ainda mais essas medidas com a justificativa de mitigar esses efeitos, né, que em alguns casos a gente pode interpretar que ela é mais ou menos legítima, mas é uma justificativa que de fato existe. Então, eu acho que esse é um fenômeno que é muito bem documentado, não só a nível federal, mas a nível estadual, né, se a gente for pensar em questão de máquina pública. E se a gente for pensar na questão mais de promessas mesmo, eu acho que é algo que tem estado bem evidente nessas duas últimas eleições, né? Mas, de certa forma, não sei até que ponto a gente pode falar que isso é populismo ou até que ponto, nesse contexto específico que a gente vive hoje, que são anseios legítimos da população, considerando um cenário de inflação alta ainda, né, de corrosão do poder de compra, se esses tipos de promessas também não dão vazão a isso especificamente. Agora, a questão é se a gente vai ver planos para alcançar esse crescimento da economia, para conseguir solucionar essa situação de inflação, etc., planos que sejam mais sustentáveis no longo prazo, né, que promovam, por exemplo, estabilidade fiscal, que promovam... Bolsonaro internacionalmente esteja manchada, de certa forma, a chegar a pontos como esse, desse cancelamento dessa reunião? Bom, pelo menos até onde eu tinha visto, parte da iniciativa do cancelamento tinha partido, inclusive, do Brasil, né? Então, às vezes como resposta ao fato de que o presidente português iria se reunir com o Lula. Eu acho que existe um certo sentido que a gente pode dizer que a imagem do Brasil ela está manchada no sentido em que, se a gente for pensar nas características dessa nova direita que a gente observou, por exemplo, com Bolsonaro ou Trump, a gente tem a desconfiança com organismos multilaterais, a gente tem, às vezes, uma questão de um certo nacional, onde talvez líderes de outros países vejam, por exemplo, no Lula, que é um candidato à presidência, que, bom, se ele ganhar, é alguém que vai ter mais abertura a continuar essa tradição diplomática, a continuar esse diálogo, então temos que ficar atentos a isso, né? Temos que também manter diálogos com essas pessoas, porque é um ator importante nesse cenário. Mas eu não acho que seja algo como uma talvez até a gente possa dizer que é uma mancha, mas não é uma mancha que não é algo que não é difícil de sair, é uma mancha que eu diria que é facilmente deixada de lado, assim. O Brasil ainda tem participado dos fóruns relevantes e etc., então acho que é mais alguma coisa temporária do que algo que tem manchado a imagem de forma mais permanente, assim. A imagem aí, de quanto afeta a imagem do presidente ou não, os fatos que vêm acontecendo. A gente teve hoje a decisão do presidente Rodrigo Pacheco lá no Senado aí, dizendo que a CPI do MEC vai ficar mesmo para depois das eleições. Com certeza aí um ganho bastante expressivo aí para o governo e principalmente na imagem do presidente Bolsonaro, né, Mauro? Sim, com certeza. Eu acho que isso reflete, inclusive, algo que a gente viu o governo fez o seu início até agora no ano de eleição, né, avançar bastante, que é a questão de articulação no legislativo. Então, de fato, conseguir uma vitória dessas bem expressiva, porque ajuda o governo a se desfazer de um caso que até agora parece ser relativamente importante, né? O Bolsonaro, inclusive, tem afirmado que assim, existem casos isolados de corrupção no governo, que é algo que até recentemente não era admitido, né? Então, não sei se a investigação pode resultar em algo ou não, mas simplesmente o fato disso não estar na mídia, né? Acho que os efeitos de uma CPI são principalmente midiáticos, porque dificilmente acaba resultando em alguma indiciação, por exemplo. Isso é mais da parte da investigação criminal mesmo, mas os efeitos midiáticos de uma CPI para o governo no ano eleitoral poderiam ser negativos. Apesar de que eu acho que mesmo assim
não seria seria de ordem secundária, né? Não seria tão relevante quanto as preocupações com a inflação, a economia, com o padrão de vida, né? A qualidade de vida, que acho que vão ser o centro para esse ano. Por isso essa preocupação aí com a questão dessa PEC dos benefícios aí tão urgente, né? Enfim, mas só complementando, desculpa, Débora. Não, imagina. Tem uma outra questão, né, que tem levantado bastante aí, tem deixado assim no radar também das pessoas, é a questão da Amazônia. E essa pauta verde do governo Bolsonaro tem levantado muitos questionamentos. Inclusive, os índices só vêm aumentando cada vez mais o número de desmatamento. A gente tem agora o índice que a gente já via desde 2007, por exemplo. E, em contrapartida, inclusive, isso pode, né, resultar até no Brasil deixar de receber recursos, como por exemplo do Fundo Amazônia, né, porque depende ali da melhora dos índices, né, de desmatamento para poder ser recebido aqui pelo Brasil. Essa questão do fundo, da imagem de pauta verde aqui do Brasil foi já bastante discutido, ainda teve esses casos aí recentes, né, do jornalista inglês, isso também entrou em questão. Pela primeira vez a gente praticamente ouviu o presidente Jair Bolsonaro falar sobre, de um tom um pouco diferente, aí foi quando teve agora esse encontro com o Biden. Com esses números e com essa questão Amazônia, você acha que isso pode pesar ainda na conta aí do presidente? Ou você acredita que esse encontro que ele teve lá nos Estados Unidos com o Biden, mudando ali um pouco o discurso, isso pode ter amenizado um pouco a situação do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso? Então, essa questão é algo que o governo já vem enfrentando desde o início também, né? Essa questão mesmo do Fundo Amazônia é uma discussão que não é de hoje. Já há alguns anos atrás a gente teve países que estavam ameaçando retirar os recursos. Então, me parece que é uma situação que o governo ainda não aprendeu a resolver, né? Comparando com, por exemplo, a questão da articulação no legislativo, é algo que continua relevante para o governo. E em termos eleitorais, não me parece também uma prioridade tão grande, e eu acho que, na minha opinião, quando a gente pensa em questões ambientais, para mim parece ser um traço um pouco de um certo discurso, se a gente puder dizer até, ideológico do governo, uma rejeição a essas pautas, né? Assim, não me parece ter muito fundamento assim, mas existem certos discursos, como por exemplo, na verdade, essas questões do Fundo Amazônia são tentativas de outros países de influenciarem na nossa soberania na Amazônia e etc. Ainda que talvez em alguns casos possa haver um fundo de verdade para essas questões, mas é algo que acho que ainda acerta a resistência de um discurso mesmo, talvez uma resistência ideológica do governo em adotar uma postura mais conciliadora. Mas acho que você levanta um ponto bem relevante quando a gente considera que agora, depois das eleições nos Estados Unidos, que o Brasil tendo perdido um aliado, né, na política internacional, que era o Donald Trump, talvez agora, com o Biden, tenham que ser feitos alguns compromissos, talvez inclusive nessa área, né? E a repercussão do incidente recente, né, com a morte do jornalista e do indigenista podem criar, assim, algumas pressões para isso, mas eu creio que vai continuar sendo um ponto em que o governo seja um pouco relutante de adotar uma agenda mais para essa agenda verde, né? Acho que ainda é um ponto de atenção. Eu acho que até uma coisa que a gente vê muito claro, né, e realmente deixa clara essa questão do ponto de atenção, é até a diferença de comportamento ali dos ministros, né? O ex-ministro, o Ricardo Salles, ele que sempre estava ali aparecendo, mostrando, né, na mídia tudo que ele estava fazendo ou não, enfim. Já o atual ministro, ele mais ou menos, é uma situação meio abafada, assim, você mal vê ele ali repercutindo em alguns lugares, em alguns eventos que ele está presente ali, as coletivas e tal, as entrevistas são fechadas, às vezes, né, então tem uma certa dificuldade mais de acesso, parece que a sensação que dá é de panos quentes, né, em cima disso. Sim. Mauro, eu ainda queria abordar com você essa questão aí da Petrobras, que ainda repercute, né, que a Procuradoria-Geral da República aí quer ouvir aí o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, também o presidente do Brasil, do Banco do Brasil, o Rubens Novaes, né, sobre uma eventual interferência aí do presidente Bolsonaro aí
nas estatais, né? De acordo com a PGR, ainda as oitivas aí são importantes para trazer aí mais elementos aí para avaliar o teor das acusações. O Roberto Castelo Branco, ele afirmou em entrevista aí que teria no celular funcional aí, né, da empresa, da estatal, entregue aí à Petrobras, quando ele saiu do cargo, diálogos aí que incriminariam o presidente, né? A intenção seria interferir, claro, aí nos preços aplicados aí sobre o combustível, né? Mas ainda de acordo com a própria Procuradoria, os elementos enviados aí até o momento não são ainda suficientes para caracterizar o crime, né? Por conta disso, serão necessárias ainda mais diligências relacionadas ao caso. Quer dizer, mais uma questão, não sei se você considera também como secundária, mas mais uma questão grave, né? Envolvendo aí o nome do presidente, né? Sim, acho que em alguns termos isso poderia também ser algo grave, mas acho que aí pesa um ponto que acho que talvez o próprio presidente usaria para se defender, que assim, ele estaria numa situação delicada, né? Porque, por exemplo, nós temos um choque externo, os preços dos combustíveis aumentando, mas como a Petrobras ela definiu sua política de preços para ter paridade internacional, o que é inclusive algo por questão de, por exemplo, é importante para evitar desabastecimentos e etc. Então, não tenho muito o que fazer, mas ele tentou de alguma forma, né? Então, acho que isso é um ponto que ele consegue criar uma narrativa para se defender dessas acusações. Mas isso não muda o fato de que continuaria sendo algo ilegal. Por exemplo. Então, ele poderia levar uma investigação e etc. E isso sempre gera desgaste para a imagem. Mas eu não sei qual o potencial disso de realmente gerar algum processo, gerar alguma investigação, mas me parece que a Petrobras ela vai continuar sendo palco desses conflitos, né? A gente teve 2, 3 trocas de presidentes recentemente, então realmente fica claro que existe uma tentativa por parte do presidente, do governo federal, de conseguir fazer alguma mudança na política da estatal para tentar amenizar a situação do aumento de preços, né? Se isso vai acabar sendo algo que gera alguma evidência que o incrimine ou não, acho que ainda é cedo para dizer. Pode ser que sim, pode ser que, por exemplo, as mensagens sejam só algo que houve a intenção, mas não houve o fato, né? Não houve interferência de fato, então não seria suficiente. Eu acho que é algo que é relevante, mas acho que o principal ponto para mim, acho que é como o governo tem tentado contornar a questão da política de preço da Petrobras e do aumento de preços. Isso é relevante, inclusive, quando a gente considera algumas declarações recentes da campanha do Lula, inclusive, né, de que acho que alguns coordenadores da campanha têm falado que o Estado deveria retomar sua participação na distribuição de combustíveis, na produção de combustíveis. Então, por um lado, o governo Bolsonaro tendo um lado mais liberal, obviamente não vai fazer isso, mas então ele tem que conciliar como manter as duas coisas, né? Como lidar com o aumento de preços e uma agenda liberal, mas a gente vê a relevância disso, inclusive, por essas declarações da campanha do Lula, por exemplo. Mauro, mudando agora, falando um pouquinho sobre gastos, né, nessas eleições, o TSE, inclusive, está propondo aí fixar, aliás, já foi divulgado, inclusive, um limite de gasto para candidatos à presidência em 88 milhões, né? Esses valores correspondem aos gastos, inclusive, ao teto já fixado na campanha de 2018, aí foi apenas atualizado com o IPCA, né, desde as últimas eleições. Esses limites de gastos deveriam ter sido definidos no Congresso Nacional, na verdade, né, há pelo menos um ano, mas os parlamentares não chegaram aí a um acordo, os candidatos acabaram sem uma definição antecipada. Como que você acredita, você acha que isso pode afetar de alguma forma essa eleição esse ano, o valor estipulado agora, corrigido pelo IPCA, você acredita que, né, para esse cenário atual, isso vai mexer de que forma esse teto aí fixado pelo TSE para as campanhas eleitorais de presidentes? Eu não acho que assim, o teto vai ter um papel tão central assim.
principalmente se a gente considerar que a correção pelo IPCA de 2018 até aqui acaba sendo uma correção razoavelmente generosa, considerando a inflação alta no passado, esse ano. Então, acho que deixa a margem significativa, assim, ainda há bastante espaço para realizar a campanha e etc. Eu imagino que talvez se o Congresso Nacional tivesse definido, o governo poderia ter tomado alguma medida, por exemplo, para talvez garantir um limite mais alto, por exemplo. Mas como os limites se aplicam para todos os candidatos, em qualquer caso, acho que isso deixa o campo assim nivelado de qualquer jeito, né? O governo poderia ter mais vantagem se aumentasse, conseguisse aumentar o limite no Congresso, mas essa vantagem também seria para os adversários. E principalmente quando a gente considera, às vezes, candidatos menores, né, por exemplo, acho que dificilmente se alcança o limite de gastos também, pela própria questão de arrecadação das campanhas. Então, não acho que ter fixado o teto dessa forma será um fator limitante significativo nas eleições. É isso, então Tá obrigada. certo. Valeu, Mauro. Queria agradecer então Mauro Casaniga e analista político da BMJ participando aqui com a gente na tarde de hoje. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Um Mauro. abraço. É isso aí. Bom, deixa eu só trazer um recadinho aqui para o pessoal. Quero já lembrar, na verdade, né? Porque isso aqui a gente fala todos os dias. Lembrar vocês aí de seguir a BMC News nas nossas redes. Inclusive, hoje eu quero deixar um recado especial para vocês estarem lá no nosso Telegram, né? Isso claro, sempre a gente está passando notícias em todas as nossas plataformas, mas lá no Telegram você vai receber. Ah, Débora, não tenho como ficar acompanhando aí vocês no ao vivo. Então, você vai lá no nosso Telegram, porque aí você já vai estar recebendo ali as notícias na palma da sua mão e vai estar se mantendo atualizado sobre as notícias do mercado. Para poder conseguir entrar no nosso canal do Telegram, que é totalmente gratuito, tá? É só você buscar lá no próprio aplicativo mesmo da BMC, lá no próprio aplicativo do Telegram. Se puser lá na busca BMC News, você vai nos encontrar. Ou então, se você entrar no nosso site, lá no rodapé, no finalzinho, já tem o link direto. No nosso Instagram também tem o link para o canal. Então, lembre-se, pode seguir aí a BMC News no Telegram, pode também fazer parte do nosso canal. E vamos agora para o nosso próximo quadro, o Brosco. Novidade, né, que a gente tem essa semana aqui. Vamos lá. Chama ele, Gabriel Monteiro, aí para o nosso quadro, o Crypto News, né, o Gabriel, tudo bom? Maravilha, Brosco, tudo ótimo. Eu estou aqui apresentando esse quadro, que é um quadro agora diário, dentro da nossa programação aqui do Top News, focado, claro, em criptoativos. A gente bateu um papo aí sobre as principais cotações, trazer algumas dúvidas aí que vocês sempre trazem aqui no nosso chat, então bater papo com especialistas. E o Crypto News é um oferecimento da Bybit, a terceira exchange de criptomoedas mais acessada do mundo. Atualmente a empresa tem mais de 6 milhões de usuários e movimenta cerca de 10 bilhões de dólares em ativos digitais por dia. E agora está expandindo as suas operações aí para o mercado brasileiro. Para conhecer mais da Bybit, basta apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acessar o link que está na descrição deste vídeo do YouTube e também no nosso chat da BMC News lá no portal de notícias. Agora vamos com as principais cotações dos criptoativos no mapa aqui do Vector da Nelogica, trazendo esse mercado que ontem estava positivo, claro, influenciado ali pelo feriado nos Estados Unidos, hoje acordou de mau humor. A gente vê aqui os principais ativos digitais, a ADA Cardano 2,85% de queda, a AVE 3,49% também de queda, operando no negativo. Litecoin é o que está mais perdendo nesse nosso mapa aqui, claro que tem muitos criptoativos, a gente tem que selecionar alguns para colocar aqui. Nesse nosso mapa, com os principais, Litecoin perdendo 4,09% de valor. Cro também operando negativamente, 1,94% de queda. Ethereum 1,80%, Dogecoin aqui, ó, Dogecoin também estava no nosso mapa de ontem, perdendo ali 1,73%, juntando com ontem, está mais ou menos ali no 0 a 0, então a semana começou basicamente igual à semana passada. O Bitcoin aqui embaixo, você pode ver que ele está mais estável, está mais ou menos no 0 a 0, 0,09%
de queda, mantendo a alta que teve ontem, uma pequena alta em relação ao restante do mês, um dos piores meses para o Bitcoin em 11 anos, com maior perda de valor. Então a gente vai bater isso, um papo aí com um especialista daqui a pouco. E aqui embaixo, para você ver a USDC e também Tether, as stablecoins operando, claro, estavelmente no mercado de hoje. Vamos bater um papo, então, inclusive, agora. Vamos trazer aí o André Franco, que é Head de Research do mercado Bitcoin, para bater um papo sobre o que está acontecendo com esse mercado, o que a gente pode esperar para criptoativos no futuro, num futuro próximo, até para quem quer operar aí a volatilidade no curto prazo. André, seja muito bem-vindo ao BMC Crypto News. Boa. Obrigado aí pelo convite. Estou bem empolgado aqui. Maravilha, André. Primeiramente, eu gostaria de trazer um dos temas que foi bastante, a gente trouxe até inclusive o nosso giro de notícias de ontem, deu bastante polêmica, que é a questão do risco sistêmico aí de protocolos de empréstimo. Gostaria que você explicasse para a gente o que são esses protocolos de empréstimo no mercado de criptoativos e também quais são esses riscos que estão sendo levantados agora pelo mercado, com algumas operações dando problema lá no exterior. Né? Ele nasceu ali para ser totalmente transparente, acho que mais pelo ethos você teria que qualquer um pudesse acompanhar, né? Essa era a premissa básica. Uma característica de um negócio que funciona para as pessoas ter uma ação específica quanto aquilo, para ter algum ganho contra o ponto de vista do empreendedor que quer gerar mais valor para sim protocolo de bastante sucesso. Basicamente consistia em... André, a gente vai tentar retomar aí a sua conexão. A gente está com um probleminha técnico aqui, a conexão parece que está um pouco ruim, não estamos conseguindo lhe escutar direito, mas agora eu trago, claro, um giro de notícias aí do mercado cripto. E agora, saca só, parece que os hackers estão se empenhando cada vez mais em suas missões com objetivos de chamar a atenção para os seus projetos de cripto ali preferidos. Segundo o site BainCrypto, a mais nova tentativa foi um hacker das contas do Twitter e do YouTube do Exército Britânico para promover projetos de token não fungíveis, os famosos NFTs. No fim de semana, relatos de invasão nas contas do Twitter e do YouTube das Forças Armadas inglesas foram confirmados por um porta-voz do Exército. A conta do Twitter, com mais de 362 mil seguidores, foi inundada com postagens promovendo projetos de NFTs com o nome da conta alterado para PSSSD e também para Bapesclan, em momentos diferentes do dia. Os tweets da conta hackeada anunciavam aí a criação de uma coleção de NFTs com um link levando para um site de cunhagem falso e um contador que mostrava um número de peças se esgotando. Claro, criando ali aquela sensação de esgotamento famoso ali no mercado de NFTs. A conta comprometida também retuitou uma série de golpes relacionados a NFTs. Os hackers usaram o canal oficial da página do YouTube para apresentar vídeos de uma palestra apresentada pela ARK Investment Management em 2021, com a presença de Elon Musk, Jack Dorsey e Cathie Woods. Os cybercriminosos renomearam o canal com mais de 177 mil inscritos para ARK Invest. Depois de confirmar a violação de segurança das suas redes sociais, o porta-voz do Exército Britânico anunciou que a instituição iniciaria uma investigação em grande escala para prender os culpados. O porta-voz observou que até que a investigação aí seja concluída, seria inapropriado, comentar mais sobre esse assunto. Poucas horas depois, o Exército recuperou o controle das suas contas no Twitter e também no YouTube. Agora, gente, uma notícia lá do nosso portal, do nosso site www.bmcnews.com.br, uma matéria da Sofia Bernardes. Na noite desta segunda-feira, Mireles Joseline Dias Zepra,
de 38 anos, a mulher do faraó dos bitcoins, Gladson Acácio dos Santos, gravou um vídeo contando pela primeira vez sobre a sua vida desde a Operação Kryptos movida pela Polícia Federal em agosto do ano passado. Em resumo, o faraó dos bitcoins foi preso nessa operação que tinha como objetivo desmontar um esquema bilionário de fraudes envolvendo criptomoedas. Meirelles contou em seu canal do YouTube que logo após a abertura ganhou 1.000 inscritos rapidamente em seu primeiro vídeo denominado Muito Prazer, sou Meirelles Dias. Conta sobre a sua vida desde essa operação. A mulher de Gladson surge no vídeo sem maquiagem, com cabelos presos e óculos escuros, sem revelar onde está. Vale destacar que há um mandado de prisão em aberto contra Meirelles. Durante o desabafo, Meirelles contou que sempre quis ser anônima. Ela destacou, abre aspas, estou vivendo uma injustiça que nunca imaginei que viveria na minha vida, fecha aspas. Contou também que começou a escrever um livro que no momento tem apenas 2 páginas prontas. Em determinado ponto do vídeo, lendo o que escreveu em sua folha, diz que grande parte da vida o deixou levar pelo que vão dizer. No entanto, completa dizendo que não mais. Ela disse, abre aspas, eu tenho que sair desse buraco, tenho que pensar por mim mesma e tomar decisões por mim mesma, fecha aspas. Ainda lendo aí o que escreveu, Meirelles afirma que está muito nervosa e assustada porque agora é hora de abrir a caixa de Pandora. Após ler o texto, Meirelles se emociona e começa a chorar e falar em fé em Deus e em sua família. Ela ainda disse, abre aspas, não sei se amanhã vou gravar de novo, não sei se vou colocar a cara de novo e falar do que está acontecendo, mas eu vou precisar falar, desabafar, falar sobre muitas coisas e eu acho... Alô? Pá, tivemos um pequeno problema, mas a gente volta aí com a nossa programação, com uma terapia, fecha aspas. Para você conferir essa matéria e mais matérias aí relacionadas a criptoativos e também ao mercado tradicional brasileiro e internacional, vá lá no nosso site da BMC News, www.bmcnews.com.br. Eu gostaria até de retomar aí a nossa participação. Opa, o mapa de calor acabou de retornar aqui às minhas costas com as cotações. Claro, não tivemos muitas alterações desde o início desse nosso bloco de notícias sobre criptoativos. LTC ainda operando com 3,44% de queda e também o Bitcoin agora 0,17% de alta. Expandiu aí um pouco esses ganhos, mas a gente sabe a volatilidade do mercado cripto, ela é muito alta. Ethereum aqui também operando negativamente. Eu gostaria só de chamar a atenção para todo mundo que está nos assistindo sobre o momento que está vivendo esse mercado de criptoativos. A variação anual, eu vou pegar aqui a variação anual, que a gente tem uma dimensão um pouco mais clara do que está acontecendo. CRO operando com 79,07% de queda, uma queda muito abrupta aí no valor desses ativos. E Bitcoin aqui, ó, 56,18%. Como eu disse, é uma das maiores quedas nos últimos 11 anos de operação do Bitcoin. Muitos dizem que é uma oportunidade para entrar nesses ativos, mas aí a gente traz as informações para que todos que estão assistindo em casa tomem as suas próprias decisões, tenham embasamento nas suas estratégias de investimento, claro, sempre baseando aí no que a gente traz e no que vocês pesquisam por conta de vocês. ADA Cardano também 65,07% de queda. Ethereum aqui, ó, 69,09%, uma queda generalizada. Tem um cenário macro ainda muito degradado, com uma taxa de juros lá nos Estados Unidos muito atrativa, os investimentos estão ficando um pouco mais conservadores e quem sofre aí são os ativos ditos digitais e a gente faz muito essa comparação. O setor de tecnologia nos Estados Unidos tem muita correlação com o setor de tecnologia ligado a criptoativos, também sofre bastante com esse cenário. Agora, eu estou de volta com o André, ainda tenho aí a conexão do André de volta ou não? Ah, maravilha, André, agradeço aí imensamente. A gente... contra os problemas técnicos aqui, lutando contra a tecnologia, mas a gente teima e faz a entrevista, né, meu cara? Muito obrigado mesmo pela atenção e, claro, pela paciência de falar com a gente. Boa. Vamos tentar agora de novo, né? Vamos ver se vai. Maravilha. Eu gostaria até de levantar alguns criptoativos que chamaram muita atenção recentemente, que não estão aqui no nosso mapa de calor, mas que eu gostaria de falar um pouco com você, que foi Luna e AC3. Foram ativos que tiveram uma queda muito, muito brusca. O que aconteceu com esses ativos? Qual a visão de vocês aí? Qual a sua visão propriamente dita sobre essa queda e como que ela impacta todo esse mercado de criptoativos que está ligado a esses ativos também?
O que a gente vê aqui é uma contaminação geral dos tanto fundos de investimento quanto outros criptoativos que tinham alguma ligação direta aí com principalmente a Luna, né? A Three Arrows Capital, que é um dos fundos de venture capital mais conhecidos aí, um hedge fund de cripto, ele sofreu bastante com essa queda, inclusive dobrou a aposta em um momento de queda, o que levou ele à derrocada, né? A gente está falando de um fundo que chegou a bater 15 bilhões de dólares, simplesmente evaporou nesse ciclo de queda por não fazer uma gestão de risco que o mercado tradicional está acostumado a fazer, e mais do que isso, né? Não ter uma regulação própria para que evitasse esse tipo de comportamento. O risco sistêmico que a gente vive hoje no mercado de que possam haver mais liquidações de fundo ou liquidações de posição de cripto jogando o preço mais para baixo é atualmente esse. A gente está vendo várias plataformas de empréstimos sofrendo com esse cenário simplesmente porque não tem dinheiro para repor os investimentos que foram colocados com elas, porque estavam de alguma forma alavancadas nessas posições. E isso é o momento agora do mercado, né? A gente tem um medo extremo e justificável pela questão macroeconômica e alguma coisa micro do mercado cripto também afetando negativamente. A gente espera que essa coisa vá ser dissolvida e diluída e resolvida ao longo do tempo, mas agora a gente entende que o cenário é de bastante cautela e olhar com cuidado o que está acontecendo e principalmente investir naquilo que tem alguma consolidação, né? A gente está olhando com muito carinho vários ativos aí que sofreram, né, como você bem mostrou aí desde o começo do ano, mas a gente entende que hoje se sente mais seguro para acumular Bitcoin ou Ether e os outros ativos em algum momento a posteriori, quando o mercado melhorar. Maravilha, André. Gostaria até de retomar aí essa nossa conversa. Eu tinha aberto aqui um pouco anteriormente um mapa demonstrando aí essas quedas no ano, essas quedas bem fortes nos criptoativos. Claro que depois ali do começo do segundo trimestre, acho que foi um pouco mais explícita essa grande queda. E muita gente se pergunta se é uma boa oportunidade para aproveitar esses preços que estão sendo negociados agora para o mercado, teoricamente chegando ali num piso, num fundo ali para o Bitcoin, para Ethereum, esses projetos mais estabelecidos, mais conservadores, dentro do seu conservadorismo ali do mercado cripto, mas que são mais estabelecidos. O senhor acha que é interessante agora para quem está fora do mercado, para quem estava olhando com bons olhos para o mercado de criptoativos, entrar nesses investimentos? É uma boa hora? Vai ter que passar por muita dor de cabeça ainda? Você acha que ainda há uma tempestade pela frente? Você acha que essas quedas elas vão se estabilizar agora e a gente pode ver os projetos realmente ganhando o valor que devem ter aí, que merecem na visão de vocês? Olha, eu acho que todos os preços hoje de vários ativos que a gente gosta, que são legítimos, são atrativos, né? A gente olha o preço do Ethereum com Bitcoin muito carinho, Solana, a gente olha projetos como Polkadot, Opa, acho que perdemos novamente a conexão com o André, mas novamente chegando ao final do nosso quadro aqui de criptoativos, um quadro bem rapidinho, novamente retomando as informações, um quadro diário focado completamente em criptoativos, a gente bater esse papo aberto, trazer a dúvida de vocês que estão aqui no chat, comentando, batendo, discutindo sobre ativos, os ativos que vocês preferem ou que deixam de preferir, ou até batendo essa tecla aí do mercado tradicional contra o mercado cripto. Agradecemos aí imensamente a participação do André Franco, Head de Research lá do mercado Bitcoin, e agradeço também aos apresentadores. Eu vou retornar com eles no estúdio. Eu agradeço muito aí pelo esse espaço. Lembrando, todas as tardes estaremos aqui fazendo este fechamento de mercado com a BMC News, com o Top News normalmente, e também trazendo as principais notícias do dia para criptoativos aqui no Crypto News, oferecido pela Bybit. E novamente, aponta o seu celular aqui para o QR Code. Tá? Eu fiz um gesto totalmente estranho aqui, nem sei onde está o QR Code, mas está aí no canto da sua tela para você ter acesso à Bybit, uma das 3 aí, exchanges de criptomoedas mais acessadas do mundo, para você fazer aí as suas operações. Tchau, tchau, gente. Eu volto aí com você, Felipe Brusco e Débora Oliveira. Obrigada, Gabriel. Obrigada, hein? Valeu, Gabriel. É isso aí. Bom, a gente continua aqui, né, Débora, com um giro aí de notícias aqui, começando com política, né, porque após pressão aí do governo, o deputado Danilo Forte, o relator aí na Câmara da PEC dos benefícios, confirmou há pouco que vai manter o texto aprovado no Senado, né? Ele queria incluir aí na PEC um auxílio
também aos motoristas aí de apps, mas uma mudança no texto obrigaria que a proposta voltasse então ao Senado. Sobre excluir o estado de emergência aí do texto, uma outra questão polêmica aí, o Danilo Forte, ele disse que vai manter a expressão e acrescentar o termo estado de comoção social. Para o relator, na Constituição não existe a nomenclatura estado de emergência, existe estado de calamidade, estado de guerra e estado de comoção social. Na lei eleitoral tem, então, o estado de emergência. Para atender às duas normas, o relator disse que pode acrescentar aí o estado de emergência e comoção social, porque juridicamente estaria bem embasado, então, nessa questão. E o senador o Marcos Duval defendeu aí a sua prerrogativa de incluir no relatório final do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, de 2023, a previsão de pagamento obrigatório aí das emendas de relator. Em uma manifestação enviada ao STF, o parlamentar afirmou ter plena competência para propor um tratamento específico aí às emendas que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Ele também disse que qualquer judicialização deve ser direcionada não a ele, mas aos presidentes aí da Câmara, Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco. A manifestação foi enviada, então, ao Supremo Tribunal Federal a pedido do ministro Nunes Marques, que pediu explicações ao senador sobre o orçamento secreto, a partir de uma ação aí que foi movida por parlamentares da oposição. Débora. O Márcio França informou ao comando do PSB e também para candidatos do partido, que vai concorrer sim ao Senado pela chapa encabeçada então por Fernando Haddad, do PT. O governo, o Fernando Haddad do PT, claro, lembrando que é candidato aí a governo de São Paulo. O anúncio oficial deve ocorrer no sábado, durante um ato lá em Diadema, com a presença já confirmada do ex-presidente Lula. França impôs como condição ser o único candidato do Senado na coligação. Antes do anúncio, ele conversa aí com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, durante um encontro que deve acontecer amanhã, ou seja, nessa quarta-feira. A tendência é que o PSD se alie ao ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, candidato de Jair Bolsonaro, ao governo também paulista. Agora, mais uma informação aí envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, porque obras em uma mansão do Pedro Guimarães podem ter sido pagas aí pela Caixa Econômica Federal. As intervenções teriam sido feitas aí em julho de 2020 por funcionários da Embim Engenharia, empresa que mantém aí contratos com o banco, para a realização então de serviços de manutenção em seus prédios e agências. O custo teria sido aí de aproximadamente R$50 mil e o advogado de Pedro Guimarães, o criminalista José Luiz Oliveira Lima, confirmou ao jornal Folha de São Paulo a realização das melhorias e disse que elas foram autorizadas pelo setor de segurança após supostas ameaças recebidas pelo ex-presidente do banco. A Caixa afirma que as obras estão relacionadas à segurança do então presidente e são previstas em normas internas. E o Rodrigo Pacheco disse que não vê a possibilidade, inclusive, do STF obrigar o Senado a abrir uma CPI sobre as supostas irregularidades do Ministério da Educação, tal como fez em relação à CPI da Covid. Nesse caso, após a decisão da maioria dos líderes em reunião hoje, como já falamos aqui durante a nossa programação da BMC News, de CPIs, só deve funcionar após as eleições. E isso, claro, o líder da oposição, Rodolfo Rodrigues, disse que pode recorrer ao Supremo para poder fazer funcionar essa CPI do MEC, mas ainda assim, para Pacheco, isso não seria uma situação, são situações distintas e isso não seria levado à frente pelo próprio STF. Ele disse exatamente o seguinte: eu considero que o precedente do STF que ocorreu na CPI da Covid, as circunstâncias eram completamente diferentes das atuais. Morriam, àquelas alturas, mais de 4 mil irmãos brasileiros por dia e entendemos que não era o momento de fazer a leitura da CPI. O Supremo entendeu de modo diverso e instou o Senado a fazer a leitura do requerimento e instalar a CPI naquela época. Foi o que lembrou Pacheco, que também disse: nesse momento não temos situação de excepcionalidade e o requerimento será lido.
mas há um acordo de maioria de líderes que a indicação dos membros ocorrerá no momento oportuno. Pacheco, inclusive, assegurou que essa leitura dos pedidos da CPI, incluindo a do MEC, vai ocorrer no plenário, né, do Senado nessa quarta-feira, ou seja, amanhã, mas garantindo então que fica somente para depois do pleito eleitoral, viu, o Brosco? Certo. Outra informação que a gente tem aqui no campo da política, Débora, que a Zeina Latifi vai assumir aí a coordenação do plano de governo de Rodrigo Garcia, aí, pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo. A economista, né, atual secretária aí de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, vai então coordenar e elaborar aí o plano de governo de Rodrigo Garcia do PSDB. E, segundo a assessoria de Garcia, para elaborar esse plano de governo, Zeina Latifi contará aí com o apoio do diretor executivo da Fundação SEAD, o Bruno Caetano. É isso aí. Bom, dando continuidade, vamos para um giro de mercado, entender como que a gente vê com esse Bovespa aí, já um dia que começamos em queda já e só expandimos aí essas perdas durante todo o dia, viu? Olha só, a gente tem aqui uma queda de 0,51% agora no Ibovespa, que está aqui aos 98.103 pontos por enquanto. A gente já foi a uma mínima hoje de 96.499, ou seja, o Bovespa está aí diminuindo um pouco mais agora, na verdade, essas perdas desde o que a gente viu no período da manhã, quando o Ibov chegou a bater os 96 mil pontos, 96.499. No dólar futuro, a gente tem uma alta de 1%. A moeda americana cotada agora a 5,42 e não cede esse dólar diante dessas perspectivas aí em relação a uma recessão global. Isso tudo está no radar do investidor, ainda mais nos Estados Unidos, com todos os investidores já precificando aí essa decisão essa fala do Fed dessa quarta-feira. Em um momento de rotação aí de setores, a gente vê aqui no nosso monitor de mercado do Profit da Nelogica, o varejo, né, liderando aqui as altas por enquanto. A situação pode ser pontual, de acordo já com alguns analistas do mercado, que relatam muito mais essa questão de rotação realmente de setores. E no varejo os papéis andam bem descontados. Então, Magazine Luiza sobe 13% agora. Via está subindo 12,57%. Magazine Luiza, apesar de estar subindo isso daqui, a gente tem aqui uma queda no ano em Magalu de mais de 66%, gente. 66,76%. Aí a gente tem Via, 12,57% de alta. Amer 3 também sobe 9,89%. Pet está subindo 8,33%. Todas o setor de varejo. Mas aí frigoríficos aparece aqui por aqui também, olha só, BRF sobe 7,88%, afinal de contas a gente tem essa disparada do dólar, isso favorece bastante as companhias que são mais atreladas ao dólar, exportações, frigoríficos está aí no radar. O setor de papel também, as papeleiras também, né, costumam se beneficiar quando a gente tem alta, sim, do dólar. Mas por enquanto aqui, a BRF aparece nessas altas, deixa eu só ver como estão os outros papéis do setor, Minerva ainda sobe um pouco, mas não tanto, 0,14 agora de alta. Marfrig e JBS não estão conseguindo aí pegar essa onda dessa alta do dólar que a gente tem acompanhado por enquanto. Bom, voltando aqui para o Ibovespa, nas quedas, Prio 3 está caindo 7,28%, como eu falei agora há pouco para vocês, a gente tem uma cotação negativa do dólar, uma cotação negativa do petróleo, né, da commodity. Petróleo Brent caindo 9,22% a $103,04. WTI caindo 8% a $99,73. Essa situação do petróleo que já vem aqui refletindo também aqui no Brasil. A gente está acompanhando o setor de petróleo desde o início do dia, desde o início aí do pregão de hoje. A gente já tem Prio em queda, olha só, maior queda agora de Prio 3, 7,15%. Aí também vemos com 3R Petróleo caindo 7%, Enat 3, 4,62% de queda, Petri 4 também caindo bastante, Petri 3, 4,14%, Petri 4 está caindo agora nesse momento, 3,91%. Mas nesse caso aqui de Petrobras, né, de Petri 4, por exemplo, apesar da queda de 4,18% agora, no ano ainda é, né, acumulada aí uma alta de 18,99% no caso de PET. Bom, e Ultrapar, e Ultrapar que está no final, né, menor queda do setor por enquanto, 1,10%. Por enquanto, é assim que a gente segue. Setor de mineração não mudou o cenário, permanecem todos os papéis aí em queda, inclusive
com a canadense, a LBDR da canadense Aura Minerals, 4,59% de queda, CSN Mineração 2,43%, CSNA 1,81% de queda. A Vale reduziu um pouco as perdas, já chegou a ficar, né, mais negativo, o Vale cai agora 0,60%. Bradespar, menor queda do setor, Uzi Minas conseguiu virar para o sinal positivo, agora o Uzi Minas está subindo, nesse momento 0,47%. No setor de varejo, como eu mostrei para vocês, eu vou trazer o setor só isolado aqui para ficar mais fácil da gente dar uma olhada, né? O setor como um todo aqui aparecendo verdinho no dia de queda do Ibovespa, isso até, né, faz tanto tempo que a gente não vê tanto varejo aparecendo assim, varejo que tem sido bastante impactado, principalmente nessa retomada econômica, os lockdowns desfavoreceram bastante aí o cenário de inflação. É claro, isso também dificulta a vida do consumidor e também dos donos, né, dos varejistas, né, Brosco? Porque com a inflação alta, como é que você vai comprar? Juros também subindo, diminui o poder de compra, né, do consumidor. E aí isso não favorece nem um pouco o setor. Mas hoje aí a gente consegue ver menor alta, por enquanto, é para Arezzo, de 0,21%, Alpa 4, 2,32%, Natura também está subindo 2,24%. Na situação de Natura, existe aí um questionamento muito grande em relação, né, a companhia conseguir resgatar o valor, inclusive houve mudança na direção da companhia e isso está sendo debatido. A Alpa 3 aqui que cai nesse momento, 1,92%, e acumula uma queda ainda de 45,52%. Mas é isso, no fim a gente está ainda aqui, né, partindo para um dia de queda, o cenário ainda é esse, né, com a alta de 1% aí do dólar e 0,4% de queda para o Ibov, que volta aí praticamente para os 98.600 pontos, agora 98.200, como a gente, né, abriu no mercado. Então a gente volta aqui um pouco para 98.213 pontos. Brosco, temos mais notícias por aí? Vamos lá. Vamos dar mais uma notícia aqui de política, né? Ainda falando sobre a CPI do MEC aí, porque o presidente Rodrigo Pacheco do Senado defende aí um acordo aí de líderes e descarta a hipótese de o STF aí determinar a instalação da CPI, né? Ele fez inclusive aí uma relação questionado aí por jornalistas sobre no caso a CPI, quando da instalação da CPI da Covid. Ele disse o seguinte, né, que não vê a possibilidade de o STF obrigar o Senado a abrir uma CPI sobre as supostas irregularidades no Ministério da Educação, tal como fez na CPI da Covid, né? Após a decisão da maioria dos líderes, em uma reunião que aconteceu hoje, de que CPIs só devem funcionar após as eleições, o líder da oposição, o Randolfo Rodrigues, ele disse que pode recorrer aí ao Supremo para fazer funcionar então a CPI do MEC. Bom, para o presidente Pacheco, são situações distintas. Ele disse o seguinte, olha: considero que o precedente aí do STF, que ocorreu aí na CPI da Covid, as circunstâncias eram completamente diferentes das atuais. Morriam àquela altura mais de 4 mil brasileiros por dia e entendemos que não era o momento de fazer a leitura da CPI. O Supremo entendeu de modo diverso e instou aí o Senado a fazer a leitura do requerimento e instalar então a CPI. Ele disse ainda o seguinte: nesse momento não temos a situação de excepcionalidade e o requerimento será lido. Mas há um acordo aí de maioria de líderes, né, que a indicação dos membros ocorrerá no momento oportuno, ainda palavras de Rodrigo Pacheco, que assegurou que a leitura dos pedidos de CPI, incluindo a do MEC, vai ocorrer aí no plenário do Senado ainda nesta semana, mas provavelmente amanhã. Ok, só uma última informação antes da gente ir para um rápido intervalo, viu, Brosco? A TIM vai ativar 100 antenas 5G em Brasília. A gente já tinha falado aqui durante a nossa programação da BMC News. Quem nos acompanha aí já está ligado, já está sabendo que a partir dessa quarta-feira vai ser ligado realmente o sinal 5G lá em Brasília. Vai ser a primeira cidade aí do Brasil a contar com o sinal 5G realmente funcionando, depois vem BH. E aí a TIM passou mais detalhes sobre isso. O presidente da TIM, Alberto Griselli, ele anunciou hoje que serão ativadas 100 antenas de tecnologia 5G na faixa de 3,5 GHz, a partir da meia-noite, né, dessa quarta-feira lá em Brasília. Segundo as informações, é de que o Executivo está prevendo, na sequência, a capital federal terá uma ativação de mais de 64 antenas, o que vai garantir uma cobertura de 65% da população. Ou seja, ainda não será 100% ali da cidade, pelo que dá a entender, pelo que
o executivo da própria TIM fala sobre, né? Mas já dá aí, então, um start aí nessa largada que, na verdade, né, Brosco, 5G já tem lá fora disponível há muito tempo. No Brasil, a gente até que está atrasado nessa história. Mas vamos lá, antes tarde do que nunca, já diria. Deixa eu trazer o setor de telefonia aqui para a gente dar uma olhada. Olha aqui, ó. A gente tem, né, nessa véspera de começar com a ativação do 5G aqui no Brasil, Oi está subindo. Oi 1,82%, a TIM está subindo 0,31%, a Vivo cai agora 0,37%. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta e vamos a Brasília para saber como que a Kelly está lá, está uma correria imensa. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. BMC News, informação que gera valor. So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. Yeah, I see. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, é isso. Vamos aqui para a gente conseguir trazer mais informações lá de Brasília. Tem muita coisa acontecendo por lá, tá uma correria imensa o dia inteiro lá, a cada momento, né? A cada minuto sai informação. O Brosco acabou de atualizar a gente aqui, inclusive. Ainda tem a questão da PEC do estado de emergência, né, que está para poder ser, alguns termos ali devem ser mudados de última hora, devem ser incluídos, inclusive, nessa questão dessa PEC, e isso está repercutindo bastante por lá. Além disso, também tem essa fala aí do Pacheco, a Kelly ela conseguiu repercutir com alguns líderes, inclusive, né, sobre essa questão da CPI só ficar para depois o pleito eleitoral. E isso, claro, já tem levantado aí as orelhas, né, da oposição, que com certeza não deve querer deixar isso barato, né? Então, a gente vai daqui a pouquinho com a Kelly lá em Brasília para poder saber um pouco mais sobre isso. Mas vamos, Brosco, então, com o nosso próximo convidado agora, nesse momento, para a gente conversar com o André Perfeito, né? André Perfeito, que já está por aqui, ele é economista-chefe da Necton. André, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. Um dia difícil para comentar, mas vamos lá, né? Exatamente isso, mais difícil mesmo. Mas vamos lá.
Vamos comentar aqui um pouquinho sobre esse mercado, entender sobre essa situação do que a gente tem por aqui. Hoje a gente tem essa movimentação de queda do Ibovespa, né? Como que você tem visto essa movimentação em relação principalmente a essa inflação que tende a não querer ceder, né? E no final das contas a gente ainda tem o mercado internacional que pesa bastante por aqui. Prefeito, me fala o que você está percebendo aí desse cenário hoje. Bem, hoje teve um receio muito grande sobre recessão nos Estados Unidos e na Europa. Né? A gente viu um movimento forte das moedas perdendo contra o dólar, né? Os juros lá nos Estados Unidos até caíram, né? O que indica que está todo mundo correndo para baixo da saída do Tesouro norte-americano, né? Quando você vê justamente juros caindo, né? É que aumentou o preço desses ativos, dos títulos, dos bonds, né? Então esse jogo continua, ou seja, essa perspectiva de uma crise mais forte. Não à toa o petróleo despencou hoje de forma bastante forte, né? E isso daí acabou atingindo em cheio a nossa bolsa, que é muito sensível, muito ligado ao mundo das commodities e teve o efeito que está tendo hoje também. Mais do que isso, né? A discussão sobre a PEC, que é a PEC das bondades, PEC dos benefícios, PEC kamikaze, PEC do desespero, enfim, tem 1 milhão de nomes dessa PEC já, né? Isso daí tem criado um desconforto muito grande entre investidores que não conseguem entender quando vai ser desenhada a linha, né? Ou seja, quando vai parar de ter mais avanço sobre o teto. Isso daí, obviamente, cobra um preço, né, na curva de juros, né? Juros subindo aqui no Brasil, o que acaba também deteriorando ainda mais a renda variável, né? Todos esses fatores em conjunto têm desenhou o mês de junho difícil, julho difícil para o mercado de capitais, bolsa, né, particularmente renda variável no Brasil. Te perguntar em relação aí ao PMI da zona do euro, né, que veio aí no menor nível em 16 meses, é um sinal de que a Europa está em forte crise ou entra aí um prenúncio aí de uma forte crise? Exatamente, né? O PMI é um desses indicadores que acendeu a luz vermelha ao longo do dia de hoje, né? Mas é que tá, o mercado vai ter que decidir uma hora se ele quer recessão ou não quer recessão. Por que eu estou falando isso? A gente não está subindo a taxa de juros na maioria dos países. A ideia é justamente desacelerar a economia. Então, em alguma medida, um PMI mais fraco, né, seria visto como desejável, né? Agora, isso daí tem que se traduzir no preço dos ativos ainda, né? Então, parece que tem alguns economistas, alguns investidores que estão achando que vai chegar aí numa grande realização, uma queda forte. Eu não sei se é o caso, mas necessariamente o preço dos ativos vão ter que corrigir frente a essa nova realidade, né? A Europa vai crescer menos, tem que crescer menos para contrapor a inflação, mesmo a gente sabendo que a inflação atual, não só no Brasil como no resto do mundo, tem características não do lado da demanda, mas do lado da oferta, ou seja, a política monetária ela é muito pouco eficaz numa situação que nem essa, né? Dito isso, a gente tem uma situação que deve ter ainda um processo de juros ainda elevados, o que vai se traduzir necessariamente numa diminuição da atividade econômica. No caso da Europa, a gente está vendo, eu voltei esses dias, estava na Inglaterra semana passada, a gente vê greves em tudo que é canto. Então, assim, você tem um sentimento também meio de convulsão social, né? Nós, brasileiros, até, em alguma medida, estamos habituados com inflação, uma atividade fraca, mas inflação desse jeito para um europeu, para um norte-americano, é uma experiência nova, coisa que eles não viam em algumas gerações. Então, lá de Brasília, hoje a gente está vendo aqui, como você mesmo já falou aqui no início do nosso papo, existe uma movimentação diferente na bolsa. Até eu estava trazendo aqui agora há pouco o nosso monitor de mercado, o setor de varejo, por exemplo, aparecendo nas altas, o que a gente, né, comumente não tem visto nos últimos tempos, né? Já se fala aí no mercado, alguns analistas, sobre uma rotação realmente ali dos setores. Mas eu queria entender do teu ponto de vista, com todas essas PECs que você mesmo já citou aqui na nossa conversa, quais setores que podem ser mais impactados com esse risco que todas essas PECs aumentam, tirando os investidores aqui do Brasil, né? De cara, quem que pode sofrer mais, né, aqui na Bolsa? Quais mercados podem ser mais impactados? Olha, bem, eu como economista vou falar em termos bem genéricos, né? E qual que é a ideia por trás disso? Eu acho que a PEC, ela afeta, é um custo, ou um risco macro. Meio que vai todo mundo junto, tá? Não dá para eu falar esse setor é pior, ou esse vai pior, etc e tal.
Só que é o seguinte, né? Eu acho que cabe agora aos investidores, depois dessa realização, que, diga-se de passagem, faz parte, era necessário isso acontecer. Talvez não tão forte, que nem foi observado, tudo bem, mas era necessário ver isso. Agora cabe começar a se questionar para 2023, porque tentar ganhar no curto prazo agora é vol, né? E aí, enfim, eu até sugiro, imagino que estratégias ligadas à opção ou a comprar volatilidade, né? Existem vários instrumentos, né, que cumprem essa função, até são mais adequados, né? Nesse momento, né? Do que qualquer outro instrumento. Isso de um lado. E outra questão que eu acho importante é começar a pensar 2023 e estressar cenário. Se o candidato A ganhar, o que pode acontecer? Se o candidato B ganhar, o que pode acontecer? Se o candidato C ganhar, o que pode acontecer? Eu acho que esse que é o exercício que pode agregar valor para os investidores quando se trata de renda variável, né? Já extrapolar o cenário mais para frente e começar a tentar antecipar isso utilizando os instrumentos disponíveis, né? Desde derivativos até a compra seca de ação, né? Eu acho que esse que seria a coisa mais recomendada nesse momento, porque tentar ganhar dinheiro com volatilidade, se você não estiver operando a volatilidade em si, é difícil, né? Então não tem como a gente determinar um ganhador ou um perdedor agora a curto prazo. E André, vai, tudo bem, não tem problema, vai lá. Você acredita que agora é que nós veremos, então, o real impacto aí de um ano eleitoral na nossa economia? Olha, eu não sei se o impacto de um ano eleitoral, mas assim, o impacto de muitas coisas estão acontecendo, né? A gente tem que lembrar, né? Saímos de uma pandemia, entramos num período na questão da guerra, e o governo resolveu fazer tudo correndo para dar conta dessas questões. É muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente está vendo títulos públicos, NTN-Bs, por exemplo, pagando IPCA mais 7, enfim, em patamares elevados já, né? Elevados, diga-se de passagem, em comparação aos pares, né? O Brasil está com um prêmio mais elevado do que os outros. Então, esse prêmio mais elevado, eu acho que tem a ver com a eleição, porque tem a ver com a parte fiscal que está sendo endereçada, por exemplo, através da PEC. Ninguém questiona que tenha que ser feito alguma coisa, né? É necessário. Só que do jeito que está sendo desenhado isso, volta a questão, aonde vai estar a linha no chão? Né? Você não pode dar voucher através de PEC. Você vai alterar a Constituição para dar um voucher. Enfim, entende o nível da complexidade? Assim, então quer dizer que bem que dá para fazer tudo? No ano eleitoral tem regra que não pode gastar, mas aí de repente se deseja gastar e faz uma PEC. De novo, esse conjunto de dúvidas, aonde pode parar, é o que tem feito a curva pré no Brasil subir tanto. Entre os fatores, fora os nossos problemas, tem os problemas do resto do mundo, né? Que também influenciam a curva de juros aqui, mas sem dúvida nenhuma tem isso. Então, eu acho que o cenário eleitoral entra, assim, talvez, numa segunda derivada, né? A reação a uma situação ruim que, num ano eleitoral, acabou gerando como fenômeno isso, né? A BMC, todo mundo aqui vocês estão dedicados a isso, né? Estou vendo o link lá direto em Brasília, para entender o que está acontecendo com essa PEC, como vai ser aprovado, qual é o tamanho do gasto. Estamos falando de 50 bilhões, mais ou menos, né? Não é pouco dinheiro do que se trata, né? E nem se sabe se vai parar por ali ou os gastos vão se estender de forma indefinida, né? Por 2023, 2024, 2025. Ninguém sabe disso ainda direito. Justamente a minha próxima pergunta também tem tudo a ver com o que o Brosco já, né, enganchou aí, seria sobre isso, sobre a questão agora para o D0 já é preocupante e para lá, e para 2023, como que fica? Como que o Brasil vai conseguir carregar isso? Porque a exemplo do que a gente teve com os auxílios que entraram, por exemplo, o Auxílio Brasil era para ser por um tempo, depois voltou, foi menor, depois volta de novo para os R$600 e não conseguiu tirar esses auxílios do dia 1º de janeiro, não acho que não vai ser tão fácil assim, né? Não, já respondo, não vai ser fácil, não vai ser fácil, vai ser impossível. É que nem uma catraca, ela só vai numa direção, passou, não vai voltar. Vamos supor que o presidente Bolsonaro ganhe, ele vai tirar de 600 para 400 de novo? Não vai. Você acha que o presidente Lula, se ganhar, o ex-presidente Lula, se ganhar, vai de 600 para 400? Também não vai. Agora a questão é o seguinte, o que vai ser feito é uma discussão política. Essa discussão política,
ela pode ser endereçada agora, em alguma medida. Ela pode. Mas eu acho que boa parte dela vai depender, vai ficar mais clara depois de outubro, né? A boa notícia sobre a discussão política que envolve a discussão fiscal no limite tem a ver com uma perspectiva de que é muito provável que o Banco Central vai iniciar um corte de juros no ano que vem, não importa quem, por conta de uma inflação que tende a começar a querer cair quando observado em 12 meses. Né? Então, isso daí pode ajudar um pouco, mas a gente vai ter que reorganizar as discussões fiscais do Brasil, vamos ser francos, né? O teto de gastos do Brasil, que era a regra fiscal, foi destruído, enfim, foi alterado profundamente, vai ter que rediscutir isso, né? E aí essa discussão é uma discussão política, que vai ficar para a próxima legislatura sob influência de quem ocupar no Palácio do Planalto, é isso que a gente vai ter que ver, não tem resposta simples para isso, só que o que eu quero alertar, e é esse que é o ponto, né? A gente, né, ganha dinheiro no mercado financeiro, né? Grosso modo, pode parecer bobagem, mas é a mais pura verdade, né? Comprando barato e vendendo caro, né? Eu acho que tem alguns ativos, alguns setores que você pode desenhar ou pensar estratégias para o candidato A e o candidato B, né? E candidato C, vou colocar uma terceira V aqui, só para manter aqui a amplitude do processo democrático, porque realmente tem outras pessoas concorrendo. Mas dá para você pensar aí algumas estratégias já, esse é o ponto, né? Obrigada, então, viu, André Perfeito? Obrigada mesmo pela tua participação aqui conosco, por trazer um pouco desse cenário aí, inclusive, né, de uma visão mais economicamente falando. Você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Espero contar com você aqui mais vezes. Obrigado, André. Eu que agradeço, obrigado, e pode me chamar, é sempre um prazer falar com você. Até a próxima, Valeu, tchau, tchau. Um abraço, até a próxima. Bom, Débora, vamos agora lá então até Brasília conversar com a Kelly aí, que tem informações aí de bastidores aí, da repercussão dos líderes dos partidos aí em relação à coletiva dada aí por Rodrigo Pacheco, ainda agora há pouco, né, envolvendo essa questão aí de abertura de CPIs, também tem a questão aí da PEC do estado de emergência. Conta tudo pra gente, Kelly. Boa tarde. Oi, Bruno, boa tarde, Débora, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Um dia muito movimentado aqui, porque além de ter sessão do Congresso, né, você tem aí discussão, movimentações de bastidor sobre essa PEC do estado de emergência. Inclusive o relator Danilo Costa está bem aqui atrás de mim, vocês estão vendo uma pequena movimentaçãozinha aqui. Ele vai dar uma coletiva agora, né, falando sobre ali o relatório dessa PEC, tá? Mas uma outra questão também são os prefeitos que estão aqui reunidos aí, né, fazendo corpo contra algumas ações do governo federal. Vamos lá. Com relação à PEC, a CPI do MEC, né? As CPIs, na verdade, do Senado. Rodrigo Pacheco já anunciou que serão 2 CPIs diferentes, né? Podem ser instaladas até 4, mas deixou aí a liberdade de se instalar 2 CPIs, né? Uma CPI que vai apurar especificamente as denúncias ali de irregularidades em torno da distribuição dos recursos ali do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e também do próprio Ministério da Educação, né, junto ali ao ex-ministro Milton Ribeiro e pastores, enfim, e foi citado o presidente Jair Bolsonaro como alguém que teria, né, segundo as investigações, vazado para o Milton aí que ele passaria por a operação de busca e apreensão. Então, com base nisso, né, se tenta instalar uma outra CPI, além da CPI que a base já tinha apresentado o requerimento, já tinha conseguido as assinaturas lá atrás, ou seja, antes dessa do MEC, que é a CPI de investigação de obras paradas, né, não concluídas na era PT, tá? Conversei com o Marcelo Castro, conversei também ali com o Randolfo para entender como é que seriam os próximos passos, né, e aí foi um alívio que ali os senadores da oposição receberam. Conversei também com o Paulo Rocha, que é líder ali do PT no Senado, né, foi com alívio que eles receberam essa notícia de fazer as 2 CPIs separadas, mas agora vem aí a corrida contra o tempo. Quem vai conseguir uma melhor formação de bancada, né? Porque aí você entra numa disputa também de visibilidade. Os senadores vão querer se filiar e estar junto a qual CPI?
A CPI do MEC, pelo fato de ser factual, tem aí uma possível, um apelo maior de público, digamos assim, ou seja, uma aparição maior dos senadores, ou vão querer se vincular à CPI da base, que é a CPI ligada às obras inacabadas da era PT, né? Então você tem uma discussão de formação agora de como serão essas CPIs, né? O Rodrigo Pacheco tem refutado a possibilidade de o STF ser procurado, inclusive ele falou claramente isso na coletiva, na semana passada ele já tinha dado essa declaração pra gente, né, de que queria ao máximo evitar a judicialização, mas aí o Randolph, né, não desconsidera a possibilidade de ir para o judiciário caso o Rodrigo Pacheco tenha resistência de instalar a CPI antes do período eleitoral, que foi o que ele declarou, né? Segundo o Rodrigo Pacheco, há ali uma previsão, digamos assim, há ali um alinhamento de que a CPI não pode ser instalada antes das eleições, mas é o que eu tenho ouvido aqui por alguns líderes, não. Essa questão, segundo esses líderes que eu ouvi, não é consenso, e sim, os líderes vão brigar para que seja, aí para que ocorra a CPI antes mesmo do período eleitoral, se for necessário ir ao STF, né, eles irão, de fato, ao STF, né, volto com vocês aí. E essa PEC do estado de emergência aí, o Kelly, tem o relator quer incluir ali um termo novo para poder tentar dar viabilidade jurídica para isso? Isso já está sendo realmente aí, já está em andamento ou não? Você tem alguma atualização sobre isso? O Danilo Fortes, mais cedo, anunciou que não vai fazer nenhuma mexida aí no texto, né? O que estava em discussão, segundo o Danilo Fortes, e alguns líderes também que não concordam com a PEC estavam tentando derrubar essa tese de que para escapar de um crime eleitoral teria que aí colocar a PEC para frente com a previsão do estado de emergência, tá? Mas isso não seria de concordância, porque uma PEC está acima de uma lei por ser uma norma infraconstitucional, a PEC passa por cima, ou seja, em tese, se você institui um benefício via PEC, que mesmo que tenha essa previsão, por ela não ser do arcabouço constitucional e sim infraconstitucional, você não precisaria instituir um estado de emergência, né? Defendem ali os líderes que estariam contra essa instituição, mas fato é que havia uma previsão de se votar esse relatório amanhã, porque aí você vota o relatório amanhã, e de repente, se votar amanhã, a oposição e o Novo já anunciaram que vão pedir vista, o que vai fazer com que se congele aí o período de análise por 2 sessões. A gente chama de 2 dias, mas na verdade são 2 sessões. Então, em tese, o que aconteceria? Votação do relatório amanhã, pedido de vista, você teria, então, uma sessão à tarde, na quarta-feira, para contar a primeira sessão. Você teria, então, uma sessão na quinta-feira de manhã para contar a segunda sessão, de maneira que a PEC estaria habilitada para votar na quinta-feira à tarde, tá? Votando na quinta-feira à tarde, provavelmente ia ser votada a quebra de interstício para terminar a discussão toda na quinta-feira, para que a PEC estivesse pronta para promulgação na sexta ou no início da semana que vem. Essa informação da promulgação no dia posterior do encerramento da discussão é do líder do governo no Senado, tá? O senador Carlos Portinho. A gente não sabe se de fato vai ocorrer assim, mas ele me diz que tem dialogado nesse sentido, né? Então você tem aí uma possível PEC para ser finalizada esta semana a discussão e depois você avançar aí para promulgação, porque semana que vem a ideia é votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o Congresso teria que se debruçar exatamente nesse projeto na semana que vem, porque só pode se tirar recesso se esse projeto tiver aí realmente analisado, enfim, aprovado, já finalizada a análise dele, para que agora o governo comece a trabalhar no segundo semestre, de fato, na lei orçamentária, no projeto de lei orçamentária, tá? Então tem muita discussão aqui acontecendo também com relação a essa PEC, conversei também com líderes da oposição e eles disseram o seguinte, Kelly, a gente não vai ser contra, claramente a gente não vai ser contra uma PEC que concede benefícios, porque a gente entende que a população está sofrendo com preço de combustível, com preço de inflação, enfim, né, com preço de alimento. Então, a gente, claro, não vai votar contra, a gente não vai votar contra porque a gente não vai ser contra o benefício, né? Mas a gente entende que essa PEC é um absurdo, essa PEC tem um viés totalmente eleitoreiro, porque o presidente Bolsonaro, afirmam esses líderes que eu ouvi, tá, gente? Ele realmente teve tempo de aumentar o valor do Auxílio Brasil, ou seja, teve tempo aí de chegar junto de outras formas com essas pessoas que passam por situação de vulnerabilidade, de mexer no preço aí da paridade de importação para cair o valor do combustível, e nada disso ele fez, e no período eleitoral chega essa proposta de emenda constitucional que claramente nós não vamos nos posicionar contra, mas o que a gente puder fazer para dissecar o texto de certa forma e não dar tantos poderes para o presidente Jair Bolsonaro com essa proposta aí de instituição de estado de emergência, a gente com certeza vai fazer. É isso, volto com vocês aí no estúdio.
Perfeito, Kelly. Obrigada mesmo. Eu sei que seu dia ainda deve ser longo por aí, não falo nem noite, porque né, isso aí deve entrar noite adentro, tem muita coisa ainda para poder ocorrer. Obrigada mesmo pelas informações. A gente espera você aqui já amanhã com mais atualizações sobre tudo isso aí que está acontecendo em Brasília. Deixa eu só dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer. Um beijo pra Débora, Felipe Brosco, todo o meu carinho pra Débora, Felipe Brosco. Eu tô tão corrida aqui que eu não tive nem tempo de dizer isso pra ela, viu? Mas obrigada. Felipe Brosco, eu sei que você também tinha muitas mensagens de carinho pra me dar, mas infelizmente eu sei que você vai ficar sem jeito, porque, enfim, eu só dou atenção pra Débora, é verdade. Brincadeiras à parte, gente. Um beijo, bom restante de dia, até amanhã, né? Até amanhã, até amanhã. Amanhã a gente se encontra por aqui de novo com mais atualizações, você traz aí tudo pra gente. Boa sorte aí nesse restinho de dia. Valeu, Kelly. Bom trabalho. Tá bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos lá então entender esse mercado. O Brusco, a gente já tinha até antecipado aqui um pouquinho dessa movimentação do Ibovespa. Vou começar lá para os Estados Unidos, porque as bolsas por lá já indicavam desde o início da manhã, principalmente começando com o índice futuro dos Estados Unidos, todos em queda. Realmente abriu em queda, mas agora no final do dia, algumas viraram. S&P 500 foi para o positivo, 0,17%, Nasdaq 1,75% de alta. O Dow Jones não conseguiu virar, manteve aí no negativo, 0,42% de queda. Nas commodities, petróleo Brent WTI, realmente o impacto foi bastante forte. A gente teve o Brent numa queda de 9,3% nesse final de dia, aos 102 dólares e 23 cents. O WTI, 8,11% de queda, aos 99 dólares e 65 cents. Isso tudo por causa do temor de recessão global, né? E isso, claro, já impactando aí, talvez, na demanda, e os investidores já precificando essa recessão que está aí no radar, inclusive, não só né, nos Estados Unidos, mas como também na zona do euro, como a gente muito bem falou por aqui. O próprio ministro da Economia alemão, né, já alertou sobre isso, né, e deixou esse aviso aí dado, ele tem uma profunda preocupação relacionado a isso. Aqui no Brasil, vindo para cá, olha só, 0,32% de queda para o Ibovespa, 98.294 pontos. Assim a gente encerra mais um dia de queda para o Ibov, né? A máxima do dia foi 98.607, ou seja, a gente pelo menos conseguiu retomar um pouco mais para perto da máxima. A mínima foi 96.499 pontos. No dólar futuro, disparada aí de quase 1%, a moeda americana ficando no patamar de 5,42. A gente já não viu isso acontecer, ó, gente, de mais ou menos por aqui, ó, lá no início do ano, fevereiro, né, que a gente não via o dólar nesse patamar. Nas altas e baixas aqui do dia, a gente tem ali começando com varejo, não mudou muito o cenário de quando, né, mais cedo aqui da última atualização que eu tinha dado para vocês. Magazine Luiza ainda ficou na alta de 11,74%, Pets 8,65%, Amer 3 9,73%, Via 11,48%. E aí, no setor de construção, também alguns papéis aparecendo por aqui, a Zetec, inclusive, 7,63% de alta. Cash 3 na tecnologia, 7,27%. Falando em tecnologia, do lado de cá a gente teve Local Web aí numa queda, diferente do que a gente viu ontem. Local Web, ela conseguiu, vou trazer o setor de tecnologia aqui para a gente dar uma olhada como um todo. Né, Local Web ontem teve uma boa disparada, mas daí a gente tanto teve o cenário externo, não favorecendo aí, a Bolsa da Tecnologia lá nos Estados Unidos passou o dia quase todo, né, numa queda. Hoje também teve uma recomendação rebaixada, né, de banco, aí dando a recomendação do Credit Suisse, se não me engano, rebaixou aí o valor de entrada da Local Web. Então, a gente teve o papel aparecendo em queda durante boa parte do dia, mas aí, ó, finalzinho do dia conseguiu até virar 2,69%. Cash 3 foi que liderou as altas aqui do setor. Westwing 6,44% de alta, Neogrid 6,18%, TOTS 3,89% de alta. A nota do setor foi aqui para a Intelbras, que ficou na alta de 0,37%. O Infracommerce foi aí a maior queda do setor, 3,42%. No petróleo, como eu falei para vocês, foi o que ajudou a puxar bastante esse Bovespa hoje, né? Lembrando, a gente sempre fala isso aqui, o maior índice aí a maior fatia do índice Bovespa está aí para o setor de petróleo e também siderurgia e mineração. Então aqui, 3R Petróleo, a maior queda do setor, 7,44%. PT3, 4,27%, PT4, 3,81% de queda. A Prio também sofreu bastante hoje, depois dessa queda forte aí do petróleo, 7,11% de queda para Prio 3.
No setor de siderurgia e mineração, ficou também ali todo o setor praticamente na queda, não mudou muito do como eu falei mais cedo para vocês. A Vale acabou sendo a menor queda, 0,50. Uzi Minas conseguiu se manter no positivo e Bradespar virou ali, inverteu o sinal para o positivo, mas ficou bem próximo ao 0-0. CSN Mineração, 2,16% de queda, CSNA também caiu, Gerdau e Gerdau Metalúrgica também se mantiveram nessas perdas do dia. Voltando aqui para o índice Bovespa, eu vou trazer aqui no volume para a gente dar uma olhada. Olha, como eu falei mais cedo para vocês, o maior peso aí, Petrobras e Vale realmente, né, ajudando segurando esse BOV nessa queda. Alguns bancões apareciam mais cedo por aqui, outros reverteram, o YouTube 4, por exemplo, veio para o positivo, mas varejo aqui aparece, os bancões por aqui, isso pode ter ajudado nessa redução, né, das perdas do Ibovespa hoje, sem contar também no cenário externo, Estados Unidos, algumas bolsas por lá virando para o positivo, né, isso deu uma aliviada aqui no Brasil, mas não o suficiente para fazer com que o Ibovespa fosse para o patamar positivo. E aí a gente ficou então, né, com esse cenário de mais um dia de queda aqui no Ibovespa, viu, Brosco? Isso aí, Débora. Bom, antes de a gente encerrar, vamos dar mais umas notinhas aqui, mais algumas informações. Olha só, a Usinas Itamaraty pediu aí registro de companhia aberta aí à Comissão de Valores Mobiliários, né? Ela protocolou então esse pedido de registro aí de companhia aberta lá na CVM, segundo informações divulgadas aí no site do órgão regulador. Não houve aí um pedido imediato aí da companhia para uma eventual oferta de ações, mas o registro permite que a empresa aí de biorefino faça. A companhia fechou aí a safra 2021-2022 com um lucro líquido aí de 183 milhões de reais, 183,7 para ser mais preciso, contra um lucro aí de 34,9 milhões nos 12 meses, nos 12 meses anteriores. Uma outra informação aqui também na área da economia, o Santander Asset Management Brasil elevou aí a sua projeção para o PIB brasileiro de 1,1% para 1,5% em 2022, mas manteve aí a previsão para 2023 em 0,5%. O efeito dos juros elevados aí sobre a atividade deverá ser sentido com mais intensidade nos próximos trimestres, quando antecipamos aí uma relevante desaceleração. Ainda assim, por hora, o que tivemos foi um primeiro semestre com performance mais positiva do que o antecipado, foi o que disse aí a equipe na carta mensal de julho, né? Já a projeção de inflação aí para 2022 foi revisada aí de 9,2% para 7,1%, levando aí em consideração o impacto das recentes medidas aí voltadas para o alívio aí dos preços, sobretudo de energia. O IPCA 2023, por outro lado, subiu de 4,7% para 5,5%. E eles disseram também aí que as leituras do IPCA continuam exibindo aí deterioração, com o índice de difusão em nível elevado e os núcleos em aceleração, já acumulando variação de 10% nos últimos 12 meses. Foi a observação feita então aí pela equipe, que concluiu ainda dizendo que esses resultados levam aí a um diagnóstico ainda pior para o processo inflacionário e sugerem aí prospectivamente uma trajetória de desinflação ainda mais lenta, Débora. Pois é. A Kelly que estava aqui agora há pouco com a gente, né, trazendo aquela informação, ela mostrou até aquela movimentação ali de uma coletiva que estava para poder acontecer, né, Brosco? E aí a gente já tem agora o Danilo Forte, o relator aí da PEC dos benefícios, né, falando, tem alguns destaques aqui, né, para o pessoal. Ele já começa falando que vai ler sim o relatório final hoje à noite na comissão especial da Câmara. A gente tem visto aí um empenho, né, dos parlamentares em acelerar bastante esses processos aí, né, principalmente em relação a essa PEC dos benefícios, né, para sair a tempo. A ideia era que saísse já, né, para esse mês ainda, mas vamos ver. Pelo menos o Danilo disse que vai ler hoje na comissão especial. Ele disse que se não houver obstrução, deve votar o texto ainda hoje, inclusive na comissão especial, ou seja, ele vai ler a comissão e também, se não tiver nenhuma obstrução, a ideia
é colocar o texto ainda hoje na comissão, votar ainda hoje, e depois disso ele fala que pode se concluir o processo da votação da PEC ainda essa semana. Ou seja, olha como eles estão tentando acelerar realmente ali o processo, né? Essa é a fala do Danilo Forte, ele que é relator, inclusive, da PEC dos benefícios lá na Câmara dos Deputados. Ainda há pouco a Kelly estava mostrando essa movimentação durante o dia inteiro, né? Os corredores ali de Brasília estão pegando fogo. Teve fala do Pacheco aí, que repercutiu aí bastante, inclusive, como a Kelly atualizou pra gente. E agora o Danilo Forte dizendo que vai, dependendo do que parece aqui, né, pela fala dele, dependendo dele, vai acelerar o máximo possível, querendo, inclusive, trazer essa votação do relatório ainda hoje. Vamos ver se realmente não vai ter alguma obstrução por parte da oposição, né? Se realmente não vai acontecer, se a oposição vai deixar isso passar assim tão tranquilamente. Apesar de que, por outro lado, o que alguns analistas aí, já especialistas em política econômica, eles falam é de que realmente é difícil até para a oposição chegar nesse momento e contra essa PEC, né, porque aí entra um outro discurso de lado. Então, ou seja, essas pessoas que não estariam votando a favor dessa PEC dos benefícios, estaria contra aí ao povo, aos mais pobres que estão precisando de uma ajuda e de um auxílio nesse momento. Então fica uma situação delicada ali para quem está na oposição. Acabou que todos foram ali junto, né? Somente a gente viu só um parlamentar ali no contra, mas todos indo a favor, porque como é que eles iriam explicar, né, quando voltasse ali para sua residência eleitoral, de que não teria ido a favor, né, de um benefício para a população. E aí vem essa celeridade, inclusive, né, para poder aprovar essa PEC dos benefícios. Ainda, né, Débora, havia aquela possibilidade de incluir aí também um tipo de auxílio para os motoristas aí de aplicativos, né, já que foi incluído também aí auxílio para os taxistas, mas aí, se houvesse esse acréscimo aí, o texto teria que voltar lá para o Senado. Então, como você bem disse, os parlamentares têm pressa, então chegaram ao consenso aí de não fazer nenhuma modificação para que o texto seja aprovado com mais celeridade. Uma última informaçãozinha aqui, só antes da gente encerrar, né, que o ex-ministro Mário Frias, o ex-secretário Mário Frias, né, ex-secretário especial da Cultura, sofreu um infarto aí do miocárdio na noite de ontem, né, essa informação que foi publicada aí pelo perfil dele aí nas redes sociais, e de acordo com o boletim médico, ele passou aí por um cateterismo e segue internado aí na UTI, no Hospital Santa Lúcia, lá em Brasília, sem previsão de alta, né? Na legenda aí da publicação, Frias afirmou aí pelo Twitter que todos os compromissos dele foram cancelados e pediu ainda orações aí aos seguidores. Mário Frias, a gente lembra, se filiou aí ao PL, o mesmo partido do presidente Bolsonaro, e é pré-candidato a deputado federal aí nas eleições deste ano. O ex-secretário tem 50 anos, já passou aí por outros 2 cateterismos. O primeiro foi em dezembro de 2020 e agora o segundo em maio de 2021. O cateterismo aí tem 2 funções, né? Primeiro, usado aí como um exame, geralmente para diagnosticar aí doenças nas artérias coronárias. E se alguma lesão é identificada, o procedimento leva aí, então, o stent, né? O conhecido stent aí, que é um tubo de metal expansível aí, que abre o vaso sanguíneo aí e restaura então o fluxo normal de sangue até o local obstruído. Então, são essas as informações que a gente tem. O ex-secretário segue internado, então, na UTI lá em Brasília, em um hospital de Brasília. É isso aí, vamos então chegando aqui ao final desse Top News. Vocês ficam aqui na sequência, inclusive, né, Brusco, com o Gabriel Monteiro, ele que está voltando aí com o business. Hoje vai bater um papo aí com o pessoal da Wiz. Então não perca essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os resultados que foram divulgados aí pela companhia. Mas aí o Brusco, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais fechamento do mercado para vocês, né, Brusco? É isso aí, pessoal. Até amanhã, uma ótima noite de terça-feira para vocês. E até lá. Amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor.